Quero saudar a todos com uma boa noite, irmãos. Estamos voltando, para começar outra semana. Estou brincando, irmãos. É que nós tivemos aqui tivemos uma outra atividade a fazer e amanhã estamos, como o pastor falou, indo, mas para nós foi um prazer estarmos aqui com vocês. Não combinamos aqui com as crianças qual era o tema da mensagem, mas interessante que o Espírito Santo trabalha, e eles cantaram e falaram versos como vencer a tentação, E deu certinho, porque o tema que tínhamos preparado é esse, vencer a tentação. E vocês sabem que nós estamos aqui num grande terreno de Satanás, e estamos a cada dia sendo tentados para que possamos cair e nos afastar de Deus. Mas eu pergunto a vocês nessa noite, o que é a tentação? Alguém aqui poderia me dizer? Não precisa dizer, eu vou falar alguma coisa aqui sobre a tentação. E diz que a tentação é algo que acontece em nossos membros, com uma inclinação latente em direção ao desejo, o qual é tanto súbita quanto impetuosa. Com irresistível poder, o desejo domina o que, amigos? A carne. É algo assim terrível a tentação, e vai nos acompanhar a vida toda. A tentação acompanha um ser humano até a morte, ou, no nosso caso, espero, até a volta de Jesus. Então, é algo que faz parte da própria experiência cristã. Todos são tentados. Todos, em algum momento, já foram tentados. Ele continua dizendo ali que, de repente, um fogo secreto, sem chama, se acende. A lascívia, assim despertada, envolve a mente e a vontade do homem na mais negra escuridão. Os poderes da clara discriminação e da decisão são removidos de nós. Olha só, os poderes da clara discriminação e da decisão são removidos de nós. Algumas pessoas já disseram que a tentação foi tão forte, veja só, que não conseguiram resistir. E como falei no início, todos somos tentados. Mas continua ainda dizendo ali o livro, apenas para vocês terem uma ideia sobre o conceito de tentação, diz que as tentações são a porta de entrada para qualquer pecado. Ainda que não tenha reconhecido, você foi tentado antes de pecar. Entende? Inclusive aqueles pecados que não temos consciência, porque tem um pecado que é consciente, tem um pecado inconsciente, podemos dizer assim, aqueles que nós praticamos às vezes sem nos apercatar, e tem o pecado planejado. Vocês vão ver que o pecado planejado, a pessoa pensa, analisa, marca a hora, local, tudinho, para que ele aconteça. Mas a tentação é um problema comum a todas as pessoas. As crianças têm tentação, os adultos têm tentação, os idosos têm tentação. Não importa se você está doente, se você está sadio, você é tentado em algum momento. Mas sabe o que acontece? A tentação, ela vem de diferentes formas para diferentes pessoas. Nem todos são tentados na mesma área. Olha, eu digo a vocês que alguns são tentados, por exemplo, uma tentação mais forte para tomar bebidas alcoólicas. Especialmente aquelas pessoas que em algum momento já tomaram bebidas alcoólicas. Para outros é fumar, para outros é mentir, para outros é fazer uma nota fiscal falsa para ganhar mais dinheiro, para outros é o problema da moralidade, para outros, por exemplo, é falar mal da vida alheia, para outros, às vezes, é trocar a igreja, talvez por um jogo de futebol que está passando agora. A pessoa teve ali um momento de decisão, vou, não vou, vou ficar aqui. São tentações. Agora, por exemplo, Satanás, ele não vai perder tempo, alguns autores dizem isso, com um ponto da sua vida que você é forte. Então é bom você já ir analisando, vocês jovens que estão ali atrás, Satanás só vai nos tentar no nosso ponto fraco. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa para fumar. Satanás não vai perder tempo comigo para que eu venha fumar, irmãos. Só de eu sentir o cheiro da fumaça do cigarro, eu já realmente começo a ver aqui a minha barriga, o meu ventre vai inchando. Então, quer dizer, Satanás vai perder tempo comigo, me levar a fumar, irmã Marlene? Não vai, porque pela própria natureza minha já estou rejeitando o cigarro. Eu, na realidade, diria que eu nunca fumei na vida,
Mas a Vanusa me olhou de lado aqui e disse, não, você já fumou. E é verdade, irmãos. Quando eu era criança, eu me lembro, e eu sempre fui adventista do 7º dia, nós tínhamos um vizinho, olha só, e o nome desse vizinho não era nome, era o apelido, era Machixe, entende? E esse seu Machixe tinha um filho, claro, que era o Machixinho, né? E um dia o Machixinho, irmão, nos convidou, a mim e meu irmão, eu tenho um irmão menor que eu, quer dizer, menor em idade, mas ele é maior em tamanho, assim, mais alto, e convidou a mim e ao meu irmão para fumarmos um cigarro do pessoal que estava no bar. Nós morávamos próximo a um bar. E então ele nos convidou para fumar o cigarro que o pessoal jogava. Imagina que perigo para essas crianças, hein? E fomos lá, irmãos, e olha, cada um pegava um pedaço de cigarro que estava ali no chão aceso e começávamos a fumar. Olha aí. E tossindo, imagina aquela fumaça que entrou. Irmãos, quando eu olhei para trás, a minha casa era próximo do bar, a mamãe estava olhando pela janela. E ela disse bem assim, deixa o teu pai chegar, seu moleque. Pronto, irmãos, eu larguei o cigarro, corri para casa, eu vi que tínhamos feito besteira, né? E tomei banho, dei banho no meu irmão, sabe? E já passei o talco, naquele tempo tinha o talco Barla, lembra, pastor? Não sei se ainda tem esse talco chamado Barla, lembra? Era um amarelo assim, já passei em mim, no meu irmão, e era 6 da tarde, eu fui com a minha mãe, naquele tempo a gente pedia bênção para a mãe, lembra? Para o pai, bênção, pai quando vai dormir, e eu fui lá na cozinha e disse, mamãe, bênção. Ela disse, benção, o sol ainda está alto, você para quê? Eu digo, mamãe, já vou dormir. Não, você vai esperar o seu pai acordado aqui. Imagina, irmãos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu esperei o papai dentro do quarto, né? Quarto fechado, eu e meu irmão, e o sono não vinha. Naquela região tem muito mosquito, pastor, que vem de noite, mosquito, e eu me levantava e calculava para ver se o papai tinha chegado. Eu já contei sobre meu pai aqui, estou contando de novo, né? E resultado, irmão, quando deu 7 da noite, o papai chegou. E um silêncio total. E eu sei que ele foi para o banheiro, e o banheiro dele ficava perto do nosso quarto, irmãos. E eu escutava o barulho do chuveiro, pastor, forte, assim, shhh, aquilo já doía nas minhas costas. Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer, né? Não demorou muito, mamãe colocou a sopa para ele comer e tal, terminou a sopa. Quando ele arriou a colher, irmão, no prato assim, que fez o barulho, a minha mãe disse assim, Aquino. Veja só que a mãe, quando é algo grave, a voz fica também grave assim. Ela disse, tu não queres saber uma coisa. O que aconteceu? Foi com os meninos? Sim. Tanto Aquino filho quanto Uriel, o nome do meu irmão, eles não estavam fumando junto com o filho do seu Machixe. Irmão, tu sabe que só escutei essa frase. E ele já arrebentou a porta num chute, irmãos. Impressionante. Pai disse, eu vou ensinar para vocês aqui como é que a gente fuma um cigarro direitinho, irmãos. Olha, e pegou uma corda, imagina, nesse tempo. Era terrível, pastor. Ele pegou uma corda e entrou no quarto, irmão, me rimpando, a mim e meu irmão. Foi rimpando, e disse, eu vou mostrar para vocês como é que se faz um cigarro. Vocês ainda vão fumar? Não, papai, não vão. Eu estou vendo pela cara de vocês que vocês ainda vão fumar. Irmãos, eu não fumo, nunca fumei, irmãos, e foi uma surra tão grande. E eu me lembro que eu olhei pela janela, no meio daquela surra e das lágrimas, e vinha um irmão da igreja. E o papai era da igreja, né? E aquele irmão vinha chegando. E vejam como era o nome do irmão, Manuel Paz. Eu falei, papai, aí vem o irmão Manuel Paz, para ele parar de me bater, né? Ele falou, deixa a paz para lá, porque a guerra é contigo, moleque, agora aqui. Irmão, não parava. Irmãos, veja só, eu realmente hoje, por essa notícia que eu estou dando para vocês, não quero fumar nunca mais. Não fumo, irmãos. Eu digo uma coisa, Satanás não vai perder tempo comigo me levando a fumar. Certo, irmãos? Mas ele sabe a minha fraqueza. E eu também sei. E Deus também sabe. E Satanás, ele conhece você não internamente. E a Luarte fala sobre isso. Ele conhece você externamente através do método empírico, que é o método da observação. Lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 12, Ellen White diz que ele senta numa cadeira e fica te olhando, te observando onde é que você demora mais tempo, jovem, olhando, onde você investe a maioria do seu tempo, entende? O que te chama mais atenção na rua, na escola, no mercado, quando você está sozinho, o que é que você olha na internet. Então ele começa a te observar e te olhar. Diz, é aqui que eu preciso investir. E ele investe certinho. E quando ele lançar a tentação, dificilmente você não cairá. Dificilmente. Então, a tentação é um problema comum a todos. E a tentação significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Eu até diria a vocês nessa noite aqui na comunidade Jardim Esplanada, que quando vocês forem orar,
a Deus e falar das vossas fraquezas, não fale em voz alta. Ore em silêncio. Meu Deus, meu Pai, te agradeço por isso, pelo outro. E nesse momento eu queria que o Senhor me ajudasse nessa minha fraqueza que eu tenho, meu Deus. Assim, meu Pai, então, entende? Encomende a sua fraqueza em segredo a Deus. Para que Satanás, realmente já não ganhe. Ele vai ter que observar mais você. Mas realmente você aí vai tendo forças para vencer a tentação. E nessa noite eu não quero falar só sobre a tentação, eu quero falar realmente como vencer a tentação. E tem uma mensagem aqui de Ellen White, mensagem aos jovens, página 328, que ela diz assim: Satanás, e eu queria um amém no final, tá bem? Satanás comete erros de avaliação, pois ele não pode ler os nossos pensamentos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ele não tem a onisciência, ele não pode ler os pensamentos. Então, em pensamento, você pode encomendar essa fraqueza, essa tendência nas mãos do Senhor. O que é que vem à sua mente quando você pensa em tentação, irmão? O que é que vem à sua mente? Você jovem atrás, o que é que vem na sua mente quando fala em tentação? Várias coisas podem passar na sua cabeça, Mas pense numa área da sua vida em que você é tentado. Pense agora. E alguns têm dito assim: pastor, eu já tentei de tudo, já fui na frente, já queimei revista, já joguei fora DVDs, enfim, já cortei amizades, já fiz isso, aquele outro. Mas muitas vezes tenho tentado, tenho falhado, e alguns até, pastor, se tornam frustrados. Existem pessoas que dizem assim: será que eu vou vencer essa tentação? Será que essa minha fraqueza é possível vencer? E acabam se frustrando e dizem assim: eu não vou tentar mais, vencer essa tentação, uma vez que eu já me frustrei tanto. Mas eu quero dizer a vocês que na palavra de Deus existem razões fortes para você continuar lutando contra a tentação, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que o mau hábito em sua vida rouba-lhe a confiança no poder de Deus em dar a você a vitória sobre o pecado. Interessante, irmãos, você vencer esse mau hábito, entende? Talvez um defeito de caráter ali que precisa ser resolvido. O menino começou lá na sala de aula, pegando uma caneta emprestada, não devolvendo, entendeu? Achando R$1 ali na sala e não perguntando de quem é, entende? Emprestando um dinheirinho e não entregando. É aquele jovem lá atrás que sozinho realizava pecados secretos, conheceu a sua namorada, casou, você está entendendo? Foi para o altar, etc e tal, mas aquele mau hábito, ele não foi vencido. Você pode ter 70 anos, ele vai voltar com muita força para lhe levar ao erro, ao pecado. Então é interessante vencer isso hoje, por isso que eu pergunto a vocês, e a mim também, seria bom fazer uma reflexão agora mesmo: meu Deus, que área da minha vida eu sou fraco? E você já sabe. Como esse mau hábito continua aqui comigo? Preciso vencê-lo agora. Hoje mesmo é possível você vencer a tentação. Veja só, se você não vencer esse mau hábito, sabe, talvez um pecadinho já lá dentro secreto, olha o que vai acontecer. Você não se sentirá bem para falar de Cristo como aquele que lhe dá vitória. Uma pessoa que está caindo em tentação, ele não tem esse ânimo, essa disposição para pregar o Evangelho, para falar para outras pessoas. Você acha que uma pessoa que está sendo vencido pela tentação, ou vencida pela tentação, tem alegria de dar um estudo bíblico, irmão? O que acham vocês? Não tem. Você destruirá sua vontade de compartilhar sua fé. Você nunca falará como alguém que é livre e vitorioso em Cristo. Por isso que é bom vencer logo agora esse mau hábito. Por isso que é bom se tornar forte em Cristo e vencer as suas tentações. Você se sentirá muito mais forte, muito mais determinado, muito mais disposto para compartilhar a sua fé com qualquer outra pessoa. Mas não esqueça, irmãos, um pecado sempre leva a outro pecado. Vocês já colocaram as pedras de dominó assim, Já colocaram em pé assim? E pega uma das pedras e faz o que, irmãos? Dá um toquezinho, o que acontece? Chama de efeito o que, irmãos? Dominó. Um pecado pequeno que você acha hoje, você está entendendo? Mandando uma mensagenzinha, você que é casado, mandando uma mensagenzinha para uma colega de trabalho, ou você que é casada para um colega de trabalho, já pensou? Eu conheço, irmãos, pessoas que começaram assim, no trabalho, elogiando uma colega muito sensivelmente. Nossa, como você é bonita, já viram? E a pessoa já se sentiu, interessante. O esposo não falou que era bonita, e a mulher, nossa, ele falou que eu sou bonita. Acabou.
Eu estava mostrando para minha esposa esses dias que lá no hospital eu cheguei com uma jovem, e ela estava ao meu lado, eu falei, jovem, por que você está se deixando levar assim? E eu falei para ela assim, você é tão bonita. Ela me olhou do pé à cabeça assim, irmão. Já desportou nela. Disse assim, nossa, ele me falou que eu sou bonita. Imagina uma jovem carente, com problemas emocionais. Você é tão bonita, jovem, como você está deixando levar assim? Olha, eu vejo você uma menina linda. Ela olhou do pé à cabeça. Impressionante. São coisas sensíveis, pequenas. E uma pessoa que está na sua fragilidade, já tem fragilidades emocionais fortes, ela já chama atenção. Então não esqueça que um pecado, por menor que seja, irmãos, sempre leva a um outro pecado maior e mais forte. Sempre lembre disso. Não esqueça que existe uma citação de Ellen White, que está aqui em Patriarcas e Profeta, página 273, que ela diz assim, ó, aquele que cedeu uma vez à tentação, uma vez, cederá mais facilmente a segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime o que, irmãos? A convicção. Então, não tocar, não provar, não manusear, não se aventurar, não ter curiosidade, é bom isso. Não ceda. A primeira vez não ceda, e você terá mais forças para resistir a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Mas não esqueça, irmão, a convivência com o pecado facilmente conduz o quê? A dureza de coração. Eu não acho errado, irmãos, nós assistirmos filmes. Não vejo, né, nós precisamos ter cuidado com o que estamos assistindo. Agora imagine, irmãos, um filme, né, 2 filmes, 3 filmes, 5 horas de filmes. Não, é madrugada de sábado, amanhã eu não vou para a igreja, não tenho trabalho, eu vou virar à noite, vou até pedir pizza ali do aplicativo e tal, para que me traga aqui em casa, imagina. E a Bíblia pouco lida. Quem vai vencer essa batalha, irmão? A carne. Vai vencer, imagina. Eu passo 5 horas assistindo sexo livre, vamos dizer assim, não é? Drogas, fumo, bebida alcoólica, tiroteio, mentira, vaidade, cobiça, violência, prostituição, adultério. Quem vai vencer essa batalha, jovem? Então, a convivência com o pecado, com cenas de pecado, com ambientes de pecado, com colegas de pecado, entende? Pode me levar, irmãos, facilmente à dureza de coração, inclusive a esta mensagem que estou dando agora. A pessoa começa a ficar, o que isso o pastor está falando? Não é bem assim. Já é uma dureza de coração, porque a palavra de Deus vem nos dando conselhos e advertências assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus, Efésios 4:30. O que não é de Deus não pode estar na minha vista, não pode estar na minha boca, no meu ouvido, irmãos, entende? Na minha mão, no meu nariz. E o Espírito Santo pode sim ser apagado dentro de você, quando apagado no sentido de diminuir o seu poder de influência. Então não apagueis o Espírito, e diz assim, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez você veio hoje à noite com outros objetivos, ou você veio hoje à noite escondendo uma tentação que você está cedendo pouco a pouco. E hoje, você que está em casa também pode tomar uma decisão ao lado de Jesus, de vencer esse mau hábito hoje. Hoje eu vou cortar esse tipo de situação que eu estou me metendo, entende? Eu vou tirar essa pessoa aqui do meu WhatsApp, eu vou tirar essa pessoa aqui do meu Facebook, entende? Eu vou parar com esse meu mau hábito de mentir. Eu vou parar porque isso ainda vai me pegar lá adiante, e eu vou enfrentar problemas maiores, eu vou me meter em broncas feias, e talvez esse pecado que parece pequeno vai estourar, e eu vou perder as minhas amizades, vou perder a minha esposa, meu esposo, meus filhos, o respeito da minha comunidade religiosa. Não, aí está a advertência de Deus a cada um de nós. Mas não esqueça, por que nós podemos vencer a tentação? Veja essa citação aqui, citação bíblica, que está em Tiago 1:14-15, diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz a sua própria cobiça. Presta atenção. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê, irmãos? A morte. Então eu fiz aqui uma formulazinha, olha, a tentação sozinha, ela não é pecado, porque Jesus foi tentado em tudo, diz o livro de Hebreus, mas sem pecado.
Quer dizer, todos nós somos tentados. A tentação é um convite de Satanás para que você caia em erro. É a porta de entrada para o pecado. Todos foram tentados em algum momento antes de pecarem. Não existe pecado sem tentação. Então a tentação ela vem primeiro. Agora a tentação, quando eu realmente dou lugar a ela, então vira o que, irmãos? Pecado. E é igual o quê? Diz aqui São Tiago, é igual à morte. Já indo para o final, e vou fazer um apelo para vocês, se você está passando por tentações fortes, seja na área da moralidade, na área financeira, na área familiar, enfim, algum pecado pessoal que está dentro do seu coração, apesar de tempo aqui na igreja, e você parece que não consegue vencer, vejam alguns segredos que vocês podem, juntamente comigo, levar em consideração para não cairmos em pecado ou em tentação. Quando as tentações aparecerem, elas vão aparecer, pense na sua família. Se você é casado, pense no seu esposo, irmã, aquele homem que te conheceu lá atrás. Se você é um homem casado, pense na sua esposa. Se vocês têm filhos, pense nos filhos. Meus filhos estão aqui, eles precisam de mim. Olha a minha influência, que exemplo vou dar para eles, entende? Pense. Quando você pensa na família, quando você menciona a família, vocês que trabalham fora de casa, longe de casa, quando chegaram no trabalho, sabe o que você deve falar? Dizer assim, olha, eu sou casado já há 30 anos, e eu amo a minha esposa, amo as minhas filhas, não sou capaz de fazer, e não quero fazer nada que venha trazer tristeza à minha família. Olha só, se existe algum problema lá por dentro, já vai ser resolvido, pouco a pouco. Nossa, ele falou de público, ela falou de público que ama o seu esposo, ama a sua esposa, ama os seus filhos, isso é muito importante. Eu estou falando mais no campo da moralidade, mas em todos os sentidos. Eu estou falando aqui, alguns estão recebendo a transmissão em casa, mas olha, eu não vou falar o local, nós estamos estudando com um senhor, e ele parece que está assistindo agora, o Joilson, corregedor da Polícia Rodoviária Federal do Pará. Ele estava me contando que eles foram a uma cidade para fazer a prisão de um policial rodoviário federal. Não avisaram, claro, e quando eles chegaram na cidade, certo, no carro da Polícia Rodoviária Federal, este homem, ele estava vindo na calçada, ele, a esposa e os 2 filhos, esse policial. E ele se meteu numa bronca grande com problema de madeira, entende? Problema de corrupção, e isso não é aceitável dentro da Polícia Rodoviária Federal em nenhum sentido, e ele então teve a prisão dele decretada, e eles foram lá para prendê-lo, e ele então, quando viu o carro da polícia chegar, ele parou e viu os colegas descendo, e já foram na direção dele, dando voz de prisão, e a mulher e os 2 filhos adolescentes não sabiam o que estava acontecendo, e ficaram assim, nossa, que é isso? Estavam passeando numa praça, e ele foi aprisionado ali, levado e trazido para a capital do Pará para prestar depoimentos. Irmãos, interessante, imagine a família, né? Todos disseram assim, nossa, ficamos muito tristes, disse o corregedor, quando a esposa ficou assustada e os filhos sem saber o que estava acontecendo. Quando você estiver sendo vencido por tentações, ou quando você achar que a tentação está muito forte, pense primeiramente na sua família, isso é muito importante, pense também na sua fé, na sua igreja. Quantas vezes você cantou aqui na frente? Quantas vezes você revisou a lição da escola sabatina? Quantas vezes você testemunhou para as pessoas? Quantas vezes você esteve na igreja? Minha fé, a minha religião, isso é muito importante. Eu vou jogar isso tudo por terra por 15 minutos de prazer, ou por um pecado acariciado, ou por uma maneira errada que eu fiz no meu negócio, no meu comércio, enfim. Pense também nos seus relacionamentos, nos seus amigos. Os seus amigos confiam em você, sabe? Eles dizem, nossa, eu admiro o Antônio, eu admiro a Marlene, como eu admiro esta pessoa. Então veja, pense neles. Nossa, eu vou deixar tudo a perder agora, vou deixar que eles se decepcionem comigo. Pense nos seus relacionamentos, pense no seu caráter. É mais fácil você manter um caráter que tentar reconstruí-lo, entende, irmãos? É muito mais fácil você manter o seu caráter que tentar consertá-lo. É muito ruim isso. E o caráter, amigos, é aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos familiares, da igreja. São princípios, são preceitos, não é um conjunto de leis que nós vivemos por eles. Nós
temos essa estrutura que nos deixa fortes, em pé, moralmente aceitáveis. Pense na sua reputação. A reputação é o cartão postal da sua chegada. Quando eu cheguei aqui na esplanada, vocês já montaram, já tiveram, podemos dizer assim, uma reputação da minha pessoa. Quem é esse pastor? Como é que ele fala? Olha o jeito dele, não é isso, pastor? Montaram uma reputação sobre mim, e eu vou zelar por essa reputação. Então, quando vier a tentação, pensa assim, nossa, eu tenho uma boa reputação lá, e agora eu vou acabar com a minha reputação por causa de um pecado acariciado, por causa de uma queda em tentação. Isso pode ajudar, irmãos, a vencer a tentação. Evite aquele hábito de justificar, eu não sou de ferro, já viram alguns falando assim? Mas quem falou que você é ferro? Desde o início da criação do mundo, Deus nos falou que somos de barro. Nós somos de barro, quebráveis. Então, se você é de barro, cuide do seu vaso para que realmente não quebre, mas não dê desculpas. E aqui, em 1 Coríntios, o capítulo 10, 13, tem um conselho forte de São Paulo que pode nos ajudar muito também a vencer a tentação. Olha o que ele diz: não vos sobreveio, veja que está em vermelho, hein? Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê, irmãos? Humana. A tentação, jovens, não vem de Júpiter, não vem de Marte, não vem da Lua. Que essa tentação não veio de fora. A tentação, ela é no âmbito humano. E lá atrás, São Tiago disse que a tentação nasce onde, irmãos? Aqui na mente, quando eu começo a cobiçar as coisas, e continua dizendo, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha aí. Amém? Além. Então, como é que alguém diz assim, pastor Ezequias, a tentação foi além das minhas forças? Não, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, Deus não permitirá que nós sejamos tentados além. Ele diz que junto com a tentação enviará para nós o que, irmãos? O livramento, de sorte que possais suportar. Então, amigos, louvado seja Deus, que é possível sim vencer a tentação. É possível suportar a tentação e ser um vitorioso. Eu quero deixar com vocês o que eu aprendi, lendo Eclesiastes 3:11. Quando Deus criou o homem, Ele também permitiu que no coração do homem ficasse um espaço vazio. Digo, um espaço vazio que pertence ao próprio Deus. Esse espaço vazio tem o tamanho de Deus. Vocês já brincaram aqui de quebra-cabeça? Eu acho que quando eram crianças, muitos brincaram, né? Eu sei que lá na América, muitas pessoas de idade, idosos, eles gostam de brincar essa quebra-cabeça, eles chamam de puzzle lá. E eu vejo pessoas de idade ali tentando colocar, e eu observei que existe uma peça, né, X, para fechar o quebra-cabeça, e a pessoa fica procurando e tenta de alguma maneira encaixar aquela peça do quebra-cabeça, enquanto não encontra a peça correta. Existem algumas que quase se encaixam, mas não se encaixam. Enquanto não encontram essa peça correta, eles não concluem a figura, o desenho que estão tentando montar. O ser humano, de igual maneira, tem um espaço vazio no coração, e esse espaço vazio pertence a Deus. Enquanto essa pessoa, jovens, vocês que me escutam aí, e em casa também, esse espaço vazio, enquanto não for preenchido por Deus, você realmente não será completo e não terá plena felicidade. É por isso que alguns que não estão aqui hoje, digo, não da comunidade adventista, os que estão aí fora, eles estão na busca de preencher um vazio que pertence a Deus. Aí vão para a droga, não preenche. Vai para a prostituição, não preenche. Vai para as festas, não preenche. Vai para os jogos, não preenche. Vai para, enfim. Aí chega o momento, né, aqui do batismo, e a pessoa diz, agora eu sou, como é que a palavra que diz assim? Eu sou feliz. Realmente, aquela peça do quebra-cabeça que faltava, é realmente Deus que precisa entrar aí. E quando Ele entra, então eu não sinto falta de quê, irmãos? De nada. E o que é a tentação? A tentação é um espaço vazio, que deve ser Deus que deve estar aí, e infelizmente você está longe de quem? De Deus. O que é a tentação, irmãos? Eu me lembro que uma época nós viajamos para a China, irmãos, representando os jovens aí do norte do Brasil, lá em Taipei. E nós ficamos fora de casa pelo menos uns 25 dias. As esposas não foram. E um pastor que me acompanhava disse, nossa, Aquino, eu comecei a achar bonitas chinesas aqui. Ele falou assim mesmo. Ele olhou,
Ele disse, é hora de voltar para casa. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando mais no campo da moralidade, né? Ele disse, eu comecei a achar as chinesas bonitas. É hora de voltarmos para onde? Para casa. A tentação é um espaço, o que, amigos? Vazio. Salmo 23:1, a melhor tradução é esta: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei o que, irmãos? Falta. Que a tradução que nós temos de João Ferreira de Almeida, qual é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Interessante, né? Tudo Ele me dá. Não. Sendo o Senhor o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então, meu amigo, irmão, para terminarmos, você está sentindo aí uma tentação forte? Você pergunta assim, meu Deus, está faltando o quê? Jesus aqui dentro. Busque Deus. Através do estudo da Bíblia, oração, meditação, cante hinos. E você vai ver. Os meninos falaram versos aqui, disseram, Jesus vencia a tentação usando textos, o que, irmãos? Bíblico, não foi assim que eles falaram, irmão? Então, quando você começar a perceber que uma tentação está aumentando, está ficando cada vez mais forte, então você diz assim, nossa, tem espaço vazio no meu coração. Eu preciso de Deus. Eu preciso de ligar mais a televisão, eu preciso parar mais com essas mídias sociais, eu preciso parar mais com essas músicas mundanas, eu preciso voltar para Deus porque tem espaço vazio, e esse espaço vazio eu estou tentando preenchê-lo com as coisas que não são de Deus, e isso é tentação. Então preencha com o estudo da Bíblia, com oração, com envolvimento aqui nas atividades da igreja, com visitação às pessoas que precisam, cante hinos de louvor a Deus, faça a terapia do louvor, hinos do inário, hinos bons, que elevem também a você, começa a citar versos, às vezes levanta de manhã cedo e fala assim, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, vai falando esses textos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, vai falando versos, né? Isso vai preenchendo este vazio, porque a tentação é um espaço vazio que precisa ser preenchido. Último texto, olha o que diz aqui o conselho bíblico. Gostaria que vocês ficassem em pé, porque eu queria que vocês falassem comigo esse texto da vitória. Diz assim, vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você quer vencer a tentação, irmão, do Esplanada? Leitura da Bíblia na primeira hora do dia, jovem. É muito bom ler a Bíblia cedo, na primeira hora. Não sei se a sua primeira hora é 4 da manhã, é 5 da manhã, é 6 da manhã, é 7 da manhã. O importante é quando você desperta, busque lá a Bíblia e comece a ler um texto da palavra, um capítulo por dia, não precisa ler toda a Bíblia numa manhã, mas leia, medite na palavra, ore. A oração, ela é chave para se vencer a tentação, e Jesus usou a Bíblia e orava para vencer a tentação. Testemunhe diariamente, deixe que as pessoas lá na faculdade saibam que você é um cristão, que você é uma mulher casada, que você é um homem casado, que você é um jovem cristão, que está se preparando para ser um grande profissional, mas em primeiro lugar, Deus na sua vida. Cuide com o seu apetite, não é? Uma pessoa que não se domina na questão do apetite, facilmente cairá em tentação. Eu me lembro que tinha um irmão nosso, que quando ele chegava na churrascaria, irmão, dizia assim, eu não quero salada, eu não quero nada, eu vim aqui para comer carne, ele falava assim mesmo. Um dia se interessou pela sua própria como se fosse uma filha, entende? Interessante, fiquei dizendo, eu me lembrei disso que ele falava, eu cheguei aqui para comer carne, eu não me domino. Não se dominava na carne de comer e também na carne física de outras pessoas. É importante cuidar com o apetite. Olha o que eu estou comendo, olha o que eu estou bebendo. Ellen White faz uma relação muito grande entre apetite, domínio próprio e questões de queda moral. Cuide com as amizades, com quem você está, né? Conversando todo dia no trabalho, esse homem só fica falando de coisas imorais, só fica falando de balada e tal, comece a se afastar dele.
Entendeu? Não só lá fora, aqui dentro da igreja mesmo. Tem dentro da igreja pessoas que levam tudo na brincadeira, na zombaria. Se afaste dessas pessoas, se você quer vencer a tentação. Cuide com a TV e a internet e envolva-se nas atividades da igreja. Eu quero parabenizar aqui a Esplanada, eu vejo jovens lá atrás, né, cuidando do som, outros aqui cantando, outros envolvidos ali com álcool, outros, enfim, isso é bom. Está envolvido nas atividades em algum ministério da igreja. E esse é o conselho, não é? Com álcool gel, o pastor está me dizendo, não é com álcool, não é? Perdão, irmãos. E aqui está a recompensa para todos nós nessa noite. O que acham vocês, irmãos? Esse é outro texto que eu quero que vocês leiam e depois a oração. 2, 3. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. Fortaleza espiritual todos vocês querem para a vossa vida? Levante a mão. Pai, nós queremos vencer a tentação. Todos têm um tipo de prova diária, eu tenho, e todos nós temos. Ajuda-nos, meu Deus, a nos aproximarmos cada vez mais da leitura da Bíblia, da oração diária, do testemunho pessoal. Porque se não vencermos esse mau hábito vai nos matar. Vai nos trazer infelicidade, vai nos fazer passar vergonha, apedrejamento. Nós queremos ser felizes, plenos em Ti, Senhor. Toma a comunidade adventista do Jardim Esplanada em Tuas mãos. E se existe alguém aqui que está já andando pelo vale da sombra da morte espiritual, que agora o Teu Espírito Santo tome posse desse coração, e essa pessoa saia daqui dizendo, eu vou vencer isso em nome de Jesus. Eu te peço, que voltemos para casa na companhia dos teus santos anjos, e quando Jesus voltar, nós possamos estar na lista daqueles que vão ser salvos. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.